Estamos online, estamos ao vivo. Muito boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo essa gravação, né? Porque a gente está ao vivo também no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 19h30, a gente tem a nossa reunião. É reunião de negócios, né? É reunião de negócios para você, mulher, que quer entrar nesse mercado, quer atuar no seu nicho de construção civil. Se você é engenheira, que não está ainda atuando na sua área, ou que você esteja atuando na sua área, está trabalhando com CLT, como CLT, mas deseja entrar no mercado, né? Você trabalhar, ser reconhecida profissionalmente, ser referência na sua cidade. E o nicho das construções financiadas, ele traz isso, né, pra gente, assim como eu. Eu trabalhava como CLT e, sendo CLT, eu vi a necessidade de poder trabalhar por conta própria, fazer o meu nome. Então, as construções financiadas, ela pôde me beneficiar dessa forma, tá? E hoje a gente vai ter esse bate-papo, essa reunião. Eu vou estar explicando para você aí a diferença, né, das modalidades de financiamento. A modalidade de financiamento Casa Verde e Amarela, que é aquela antiga Minha Casa Minha Vida, e a modalidade de financiamento SBPE. Vou estar explicando para você essa diferença, né, das modalidades de financiamento, e te orientando ali de qual é a modalidade que é melhor para você iniciar no mercado aí da sua cidade, da sua região, porque cada região, né, é diferente. Então eu vou estar te orientando ali qual é a melhor modalidade para você entrar, iniciar nesse mercado de construções financiadas. Vale lembrar aqui que é uma coisa que eu quero falar para vocês, que algumas pessoas não sabem, é o que acontece. A profissional, a engenheira, quando ela sai lá da faculdade, ela se sente ali bem insegura, né? Ela não sabe por onde ir começar, o que ela vai fazer. E muitas das vezes, a primeira coisa, quando ela sai da faculdade, a engenheira, ela quer procurar uma pós-graduação. Mas eu venho falar para você que isso daí é a maior burrice que você está fazendo na sua vida. Por quê? Pós-graduação é para refinar ali a sua essência, o conhecimento. Agora, você que não sabe para que lado vai fazer, você vai pagar uma pós-graduação se você nem sabe se você gosta daquela área, aí você vai pagar uma pós-graduação em técnica de segurança, pagar uma pós-graduação em estrutura, você não sabe o que você gosta. Então, calma seu coração e começa a trabalhar, ver uma área que dá para você começar a entrar no mercado. Muitas das vezes a gente sai da faculdade ali, não sabe o que é um prego 17x27, não sabe o que é um prego 15x15. Eu sei porque eu senti isso. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia, gente, o que eram esses pregos, eu não sabia o que era serrinha, eu não sabia nada. Então, quando você sai da faculdade, eu sei que essa é a sua maior dor, porque você se sente insegura, tem medo e quer ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, você se sente insegura, tem medo, mas você também quer ganhar dinheiro, né? Você quer ganhar dinheiro porque a gente estuda ali aqueles 5 anos ali arduamente, porque a gente olha uma luz lá no fim do túnel que no final a gente vai ganhar dinheiro. Mas muitas das vezes a nossa realidade não é essa, porque o mercado está hiper saturado, porque agora, nos 2 últimos anos, aí, quantos engenheiros civis não foram formados? Ainda mais em AD, a faculdade à distância, facilitou muito. Então tem muito engenheiro por metro quadrado, né? Para poucas vagas no CLT. Aí acaba que a profissional, ela se sente ali como, eu não tenho emprego para mim, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Aí você vai dormir ali com aquela mágoa no coração, se sentindo como incapaz, né? Porque não consegue um trabalho, mas acaba que a culpa não é sua. Mas você tem uma saída, trabalhar por conta própria, poder conquistar o seu cliente, você mesmo, e ainda ajudar esse cliente a realizar o sonho de adquirir a casa própria, né? Imagina você ganhar dinheiro ajudando outras pessoas a adquirir a casa própria. Gente, eu tô vendo aí, eu vou estar respondendo umas perguntas, tá?
Sem dúvida, a maior dor do recém-formado é essa insegurança, a falta de conhecimento, falta de oportunidade, que nem o estágio tem. É isso mesmo. Eu sei porque eu sentia isso. Então, eu vejo outras profissionais às vezes me mandando mensagem no Instagram, vindo falar comigo sobre insegurança, como começar. Mas isso aí é normal, porque às vezes a gente olha um profissional que já está lá na frente e a gente acha que o caminho dele não foi árduo, que ele também não sentiu isso, mas não, isso daí é uma coisa que é do ser humano, né? Mas a diferença dos profissionais são tem profissional, tem engenheira que está lá formada e fica em casa reclamando, e tem já outras profissionais que pegam uma direção, querem ver, enxerga ali uma oportunidade e se dedica para aquilo. Existe essa diferença, tá? Porque existe muitas engenheiras que eu conheço que ficam lá sentada reclamando, mas não vê uma oportunidade ali, não corre atrás de uma oportunidade. E aí não adianta, né? O que a gente tem é que enxergar aquela oportunidade ali e começar, tá? E ir já começando, tá bom? E aí, nessa live de hoje eu vou estar explicando essa diferença, né, do programa SBPE e o Casa Verde e Amarela, a diferença dessas duas modalidades, tá bom? Nossa, tô com uma lente, meu olho tá tão embaçado. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que SBPE e Programa Casa Verde e Amarela são dois mundos diferentes, né? Eles são dois mundos diferentes. Mas antes disso, o que você precisa? Eu quero explicar para você que existe os empreendimentos e existe as construções individuais. No modelo de financiamento, existe os empreendimentos e as construções individuais, tá? O que acontece? Os empreendimentos são conjuntos habitacionais. Provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, que muitos deles são, um exemplo é a MRV. Ela tem muitos conjuntos habitacionais, tanto de prédios, né, que vendem aqueles apartamentos financiados, ou também aquelas casinhas, uma parecida com a outra, né? Isso são empreendimentos, tá bom? Para atuar com empreendimentos, existem alguns pré-requisitos para você atuar com financiamento de empreendimento, tá? É um processo mais moroso e custoso. Precisa de ter uma construtora. Essa construtora precisa de ter certificações PBQ, PQH, e também ela precisa de ter um mínimo de 1 ano de faturamento fiscal, tá? Então, para lançar os empreendimentos, para poder fazer financiamento de empreendimento, precisa de ter uma construtora. É um processo mais moroso, mais custoso. A construtora precisa de ter certificações e precisa de ter no mínimo 1 ano de faturamento fiscal, tá? Então, como eu disse, para você iniciar nesse mercado de empreendimentos, ele não é tão fácil assim, né? Porque precisa de cumprir esses pré-requisitos, e muitas das vezes, se você não é herdeira como eu, você não tem, né, esse recurso para logo abrir uma construtora, fazer certificações, ter um faturamento fiscal anual alto para você. Isso aí não é a realidade da maioria das engenheiras, né? E aí, graças a Deus, existe uma outra modalidade, né? Que são da modalidade das construções individuais, tá? Que é o modelo de negócio que eu aplico aqui, tá? É o modelo que eu aplico aqui na minha construtora. A construção é individual e é feita em nome de pessoa física. Não necessariamente precisa de ter uma construtora. Eu hoje tenho uma construtora, mas os financiamentos todos são feitos em nome de pessoa física, tá? Então, vale lembrar aí, os empreendimentos precisa necessariamente de ter uma construtora, precisa de ter um faturamento anual maior, precisa de ter certificações
e é um processo mais moroso e mais custoso, tá? Para cumprir para poder cumprir, né, todas essas exigências que a Caixa faz. Existe clientes, às vezes, que eles me procuram e falam assim: ai, Miliana, eu tenho bem um terreno, eu tenho esse terreno e eu queria fazer um financiamento de um prédio, pegar e lançar um prédio lá financiado. Como é que eu faço? Então, eu tô já explicando para vocês que não é possível se não tiver uma construtora, se não tiver cumprir todas essas exigências. Só em nome de pessoa física, um cliente que não cumpre essas exigências, ele não consegue pegar o terreno dele e pegar um dinheiro para fazer um financiamento de um prédio, tá? Então, vamos lá. As construções individuais, ele é um processo mais simples, por ser feito em nome de pessoa física, tá? E nas construções individuais, que são casas separadas ali, em matrículas, em terrenos individuais, as casas, elas podem ser personalizadas, né? O cliente pode escolher ali essa casa dele, que vai construir, no bairro que ele quiser da cidade dele. Ele vai escolher a localização ali, tá? Ele vai e o cliente escolhe: eu gosto desse bairro. E aí ele vai construir naquele bairro, tá? E também ele vai escolher o bairro e vai poder escolher o projeto da construção dele, do jeito que ele sonhou, do jeito que aquela família idealizou ali, tá bom? A casa, do jeito que ele viu, a questão da fachada, a questão da divisão ali, o layout da casa, quantos quartos ele quiser, se a casa vai ter suíte ou se a casa não vai ter suíte, se a casa vai ter garagem. O cliente vai escolher, porque a construção vai ser personalizada para ele, através do financiamento de construção individual, tá bom? E outra coisa, ele vai poder escolher os... Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, dá um ok aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Outra coisa que o cliente pode escolher nas construções individuais são também a questão dos acabamentos, tá? Qual é o revestimento que ele vai querer utilizar, se ele vai usar um revestimento na fachada, qual o revestimento que ele vai utilizar na cozinha, qual o revestimento que ele vai usar no banheiro, se ele quiser 2 tipos, se ele quiser usar um calacata, se ele quiser... Qual granito que ele vai utilizar, aquelas torneiras bonitas, sabe? Aquelas torneiras que todo cliente gosta. Eu vou na loja de material de construção, eu já logo vou lá para aquela parte dos metais, porque eu adoro, né, essa parte do acabamento. E quando se trata ali do financiamento de construção individual, o cliente, ele escolhe o acabamento que ele vai utilizar. Você já viu alguém que compra um apartamento pela MRV e ele vai lá e troca a parede de lugar? Ele vai, compra o apartamento financiado ali na planta, e quando a construção está em andamento, eles mudam. Não tem como, por quê? É um projeto que é aprovado pela construtora nos empreendimentos. Nas construções individuais, é uma construção que é feita para aquele cliente. Então, vai ser feito um projeto para aquele cliente. Então, em cima disso, ele vai escolher como vai ficar ali, né, o layout do projeto dele, tá? Agora, se depois que a casa estiver em andamento, a construção em andamento, construção individual, e o cliente quiser alterar esse projeto, aí isso daí já é uma coisa assim mais complexa. É possível? É, mas é mais complexo. Então, é importante você, engenheiro, ali na hora que você está tendo aquela entrevista com o cliente, que ele quer ter a casa dele, conversa direitinho, pauta ali. Eu levo uma trena na casa do cliente e pergunto: esse cômodo aqui, esse quarto aqui, você gostou do tamanho desse quarto que existe na sua casa? Você gosta? Você quer nessa casa que você vai estar construindo para você, a sua casa própria, você quer um quarto desse tamanho aqui ou você quer um quarto maior? A sala da sua casa, essa sala aqui, essa sala é iluminada, ventilada, você gosta dessa sala? E aí você vai conversando com o cliente, porque o sonho do cliente, para ele, é um sonho que está no papel e vai se tornar realidade. Então tem que ser bem conversado, porque muitas das vezes esse cliente que está ali com a gente, ele está comprando ali o sonho da vida dele, porque
a maioria da população brasileira, né, ela sonha em ter a casa própria. E muitas pessoas não têm, né? A maioria não tem. E nós, engenheiros, temos esse papel de poder realizar esse sonho, tá? Através desse financiamento de construção individual. É possível. E você tá aí comendo mosca, que não sabe disso. Gente, como eu disse, minha lente tá muito embaçada. Agora você vai me perguntar, independente das duas modalidades aí que você falou, Emiliana, dos empreendimentos e as construções individuais, existe um limite de metro quadrado para a construção, para fazer o financiamento dessas duas tipos que você está me explicando? Aí eu venho te dizer que não existe um limite, não, tá? Não existe um limite de metro quadrado, não. O que existe é um valor, um limite de valor por região. Vamos lá. Vou explicar para você. Vou explicar melhor. Existem as duas modalidades, né? O Casa Verde Amarela e o SBPE. Ambos, tanto o Casa Verde Amarela quanto o SBPE, pode ser feito financiamento de empreendimentos ou de construções individuais. Porém, o que acontece? O programa Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, é uma modalidade, né, que o governo criou para ajudar a famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. O que acontece? Esse programa Casa Verde Amarela, ele tem um juros menor e o cliente, ele, dependendo do valor da renda dele, ele também ganha um subsídio do governo. É um valor que o governo disponibiliza para esse cliente, tá? Só que essa modalidade, ela existe um teto, dependendo de cada região. Vamos lá, eu vou te explicar melhor. Por exemplo, aqui na minha cidade, imóveis, terreno e construção junto, terreno e a obra junto. Para ele se enquadrar no programa Casa Verde Amarela, esse imóvel aqui na minha cidade, ele tem que valer até R$ 159.500, o terreno e a obra juntos. Eles, até R$ 159.500, ele se enquadra no programa Casa Verde Amarela. Passou desses R$ 159.500, o imóvel vale mais do que isso, ele vai para a modalidade SBPE. Entendeu? O Casa Verde Amarela, ele tem um limite e passou disso ele vai para o SBPE. Aí você vai me perguntar assim, Emiliana, se o cliente já tiver um terreno, o cliente já tem um terreno e ele quer fazer um financiamento através do programa Casa Verde Amarela, porque o valor do Casa Verde Amarela tem um juros menor. Ele pode pegar esses R$ 159.500 e colocar só na obra? Não, ele não vai poder. Por quê? Porque o terreno vale 100, suponhamos. E ele quer pegar os 159 mil, os 159 mil mais os 100, o imóvel vai se tornar R$ 259.500. Ele não vai se enquadrar no Casa Verde Amarela, ele vai se enquadrar no SBPE. Você conseguiu me entender? Vocês estão conseguindo me entender? Agora, o SBPE ele se chama Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? O SBPE, ele não tem limite, ele não tem limite, tá? O que vai mandar aí é a renda do cliente. Ele não tem um limite, o que vai mandar é a renda do cliente. Eu tenho clientes aí de fazer financiamento de construção aí de 1,5 milhão, tá? Muitas pessoas atuam, muitos engenheiros atuam nessa área aí de construções de alto padrão, né? SBPE, tá? Não acho você que médicos, empresários não fazem financiamento habitacional, você está enganada. Muitos fazem financiamento habitacional, porque é um juros bom,
E é uma forma que eles têm, né, de fazer lá as construções deles, aquelas mansões com banheiro de hidromassagem, piscina de borda infinita, um cinema e tudo mais, através do financiamento. E esses clientes, o financiamento que esses clientes fazem, eles se enquadram na modalidade de SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança. Por quê? Não vai ser disponível, não vai ser liberado esse valor, tá? Então, vale ali você saber ter esse bate-papo com o cliente para você identificar ali com ele o que ele precisa, o que ele sonha, mas também colocar ele ali com o pé no chão de que a renda dele, o que a renda desse cliente comporta, tá? Por quê? Como eu disse, não adianta um cliente querer, eu quero uma casa assim, assado, frito, cozido, com banheira, com piscina, com 4 suítes e tudo mais, e a renda desse cliente não der. Não adianta. Então você tem que colocar ali também o pé no chão do cliente, tá? Para ele conseguir entender isso daí. E também tem situações que o cliente, às vezes, ele quer se enquadrar no programa Casa Verde e Amarela, mas a renda desse cliente é uma renda que é uma renda mais alta, né? Ele tem para a gente comprovar a renda ali, o contra-cheque dele, ele tem um valor mais alto, e ele querer também, às vezes, o financiamento Casa Verde e Amarela e não se enquadrar, porque o Casa Verde e Amarela, como eu disse, é uma modalidade que o governo disponibilizou para ajudar, né, as famílias mais necessitadas a adquirir a casa própria, tá bom? E aí, o que eu vou falar para você que você deve ter em mente sempre? Gente, eu não tô... Como eu disse, o que você tem que ter em mente ali na hora que você está tendo aquele bate-papo com o cliente, você conseguir identificar ali qual é a modalidade ideal para ele através da renda desse cliente, porque a gente precisa comprovar essa renda, porque não adianta também o cliente vir conversar com você, ele falar que ele ganha 3 mil num trabalho, e aí ele tem um faturamento no outro trabalho de 5 mil, mas a gente não conseguir comprovar essa renda dele. A gente precisa ter ali como comprovar essa renda, e aí sim, se ele quiser fazer um financiamento de uma casa de 500, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, não tem problema nenhum, é possível fazer e é de interesse, tanto seu, né, quanto do cliente, quanto do banco também poder emprestar esse recurso. Então, o que acontece? É um bem bolado ali, né? É você profissional querendo atuar, querendo trabalhar, o cliente querendo, a família querendo adquirir a casa própria e o banco querendo emprestar o dinheiro. Mas esse triângulo aí precisa se juntar. Não adianta as peças estarem todas esparramadas, né? O cliente querer ter a casa própria, mas ele não sabe como faz. Você, engenheira, não sabe como vai trabalhar. E o banco tá lá também, não te ensina como atuar nesse ramo, porque o banco também não ensina. Então, como eu disse, é um triângulo, né? Mas esse triângulo ele tem que se juntar para o negócio funcionar, tá bom? Recapitulando aqui. Programa Casa Verde e Amarela. São casas com um padrão mais econômico, tá? As casas têm um limitador, né? Um valor, um limite. E lembrando, cada cidade tem um teto, tá, gente? Cada região tem um valor. Como eu disse para vocês aqui, na minha cidade, Santo Antônio de Padre, estado do Rio de Janeiro, o teto máximo do programa Casa Verde e Amarela, de terreno e construção juntos, é R$ 159.500. Passou aí R$ 159.600, já entra no programa, no SBPE, tá? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Então, isso aí vai variar por cidade, né? Por região. Pode ser que na sua cidade seja mais, pode ser que na sua cidade seja menos um pouco, tá bom? E aí você vai me perguntar, como eu vou saber isso, Emiliana? Se na minha cidade, qual é o valor? Você vai saber através dos correspondentes bancários, eles vão saber te orientar perfeitamente, e também através da agência bancária, né? Você vai procurar o gerente ali na sua agência para você ter esse bate-papo com ele e dizer, ó, eu
sou engenheira, eu quero trabalhar com construção financiada, eu quero saber aqui na nossa cidade qual é o valor, o limite do programa Casa Verde e Amarela. E aí você vai ter essa conversa com ele e ele vai te orientar ali perfeitamente, tá bom? Ele vai te direcionar. Por quê? É de seu interesse que você quer trabalhar, né, na área, e também é interesse do banco, né, emprestar esse dinheiro. Eles têm metas a serem batidas, tá? Todo mês eles têm metas. Mas como eu disse, você também precisa, vocês todos, né? Nós engenheiras, os profissionais bancários, né? E o cliente, tá? Muitas das vezes o cliente ele vai lá no banco, ele bate lá, chega lá, fala com o gerente que ele quer fazer o financiamento, mas ele não sabe o que fazer, porque o processo de financiamento é, como eu disse, é um processo, não é um processo difícil, demorado, mas precisa ter alguém que pegue na mão desse cliente e faça isso para ele, tá? Hoje mesmo, se você ver aí no meu stories, hoje eu fiquei por conta de resolver documentação de cliente, assinatura de contrato, levar em cartório, levar em prefeitura, é um processo, entendeu? A gente faz isso aí lá dentro do escritório. Eu não deixo meu cliente esquentar a cabeça com nada, eu que corro atrás dessas documentações todas. O cliente, ele quer sonhar, ele quer ter a casa dele ali. Mas enquanto a casa não começa a ser feita, existe esse processo, né? Esse processo burocrático de documentação. E ele não sabe como fazer. Ele não sabe nem para que lado voa, tá? Tem cliente que não sabe, que eu quero fazer um projeto, né? Mas não sabe que para fazer um projeto a gente precisa aprovar na prefeitura, que tem que legalizar. Tem cliente que nem sabe disso, tá? Eles não sabem disso. Às vezes um cliente sabe que precisa de legalizar um projeto, levar para a prefeitura para emitir alvará. Depois que ele começa a fazer a obra lá e chega um fiscal e vai multar ele. Aí que ele vai saber que tem que fazer isso, tá? Muitos clientes não sabem disso, tá bom? E aí, como eu disse, o programa Casa Verde e Amarela são casas com padrão mais econômico, constrói casa com limitador e cada cidade tem um teto máximo. E o SBPE não existe teto, né? O limite é a renda do cliente. O que vai limitar aí é único e exclusivamente a renda do cliente. Eu quero falar para você uma coisa que poucas pessoas sabem. A parcela do financiamento, o valor da parcela do financiamento do cliente, ele pode ser até 30% da renda desse cliente. Então vamos lá. Vamos lá para mim simplificar isso. O valor da parcela do financiamento do cliente, ele pode ser até 30% da soma da renda desse cliente. Você conseguiu me entender? Não adianta, o banco ele não vai colocar uma parcela para o seu cliente pagar maior do que 30% da renda dele. Não adianta, ele não vai. Então, por isso que não basta o cliente chegar para você e falar assim: ah, eu posso pagar uma parcela de R$2.000 de financiamento, mas a renda dele não comporta essa parcela de R$2.000, tá? Por isso que eu disse, a gente precisa ali conversar com esse cliente e explicar para ele que o limite é a renda dele. Se ele tiver uma renda e conseguir comprovar ela, ele pode fazer um financiamento de quanto essa renda dele comportar, tá bom? Ficou entendido, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Eu vou falando igual uma tagarela, falando. E aí, você vai me perguntar assim: mas Emiliana, tá bom, você já explicou aí que existe os empreendimentos e as construções individuais, né? Isso, você me explicou que existem os empreendimentos e as construções individuais. E depois você me explicou que mesmo esses empreendimentos e tanto os empreendimentos quanto as construções individuais, os dois podem ser feito financiamento. E dentro do financiamento existem duas modalidades: a Casa Verde e Amarela e o SBPE. O Casa Verde e Amarelo, ele tem um limite, né? E o SBPE não. O SBPE
o limite é a renda desse cliente. Até aí vocês entenderam, tá bom? Vamos lá. Aí você vai falar assim, tá bom, Emiliana, eu gostei disso e eu quero trabalhar com financiamento. Também quero atuar nessa área de financiamento. Mas aqui na minha cidade, o que você acha? Qual é o melhor que você acha que eu devo trabalhar? Com SBPE ou com o programa Casa Verde e Amarela? O que você acha? E aí eu vou responder para vocês aí. O que vai mandar é o público da sua cidade. O que vai mandar é o público da sua cidade, a demanda da sua cidade. Porque não adianta eu virar para você e falar assim, olha, vai lá, trabalha com SBPE, que no SBPE você faz uma casa de 800 mil e você tem um lucro danado. Não adianta eu virar e falar isso para você se na sua cidade, o público da sua cidade não é um público que tem renda para uma casa de 800 mil. Aí a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, Emiliana, ô Joana, Joana, né, Emiliana, sou eu. Joana, olha só, eu acho que você deve trabalhar com Casa Verde e Amarela, que o Casa Verde e Amarela é o melhor que tem. É o melhor que tem, porque as casas são mais baratas e é o melhor que você faz um monte, rapidinho. Só que o que acontece? Chega na sua cidade, o terreno da sua cidade não dá para comprar. É o que acontece na minha cidade. Por exemplo, na minha cidade, o valor aqui, como eu disse, do teto do Casa Verde e Amarela na minha cidade é R$ 159.500. Porém, um terreno na minha cidade é no mínimo R$100 mil. Aqui na minha cidade, um terreno é no mínimo R$100 mil. Você encontra um terreno aqui na minha cidade de R$80 mil, minha filha, você pode, assim, ó, dar fila para os outros comprar. Porque a maioria dos terrenos aqui são 100, 120, 150, tem de 200 a minha cidade. Então, o público da minha cidade não é um público do programa Casa Verde e Amarelo. O público da minha cidade é um público do programa do SBPE. Por quê? Porque como que um cliente pega um financiamento para comprar um terreno de R$100 mil, só sobra para ele R$59.500, com essa alta de material, com tudo subiu, ele vai fazer uma casa muito pequenininha. Entendeu? Hoje na minha cidade, o público maior hoje na minha cidade é o SBPE. Eu queria poder sim atender os dois públicos. Eu vejo aí profissionais, outras engenheiras trabalhando em outras cidades, eu leio muito sobre financiamento, eu vejo na internet muita coisa sobre financiamento e eu vejo muitas casas ali, cada uma mais linda que a outra, sendo vendida através do programa Casa Verde e Amarela. Regiões aí praianas, né, regiões dos lagos aqui, perto, tem muitas. Você olha ali na internet, você vê várias casas. Porém, o terreno provavelmente é num valor mais baixo, né? E o que acontece? Para o financiamento, para fazer o financiamento de construção, o terreno ele precisa ser um terreno registrado, um terreno documentado. E quando é um terreno que ele é registrado, documentado, ele é todo correto, ele é um terreno mais caro, né? Existem situações que tem os terrenos assim mais em conta, mas esse terreno ele não tem documentação. Ele não é um terreno que tem registro, né, que tenha matrícula. Aí acaba que fica mais difícil, né? Difícil não, impossível. Se não tem documento é impossível, né? Mas fica mais difícil quando você quer fazer um financiamento, né? O cliente quer fazer um financiamento do programa Casa Verde e Amarela, mas na cidade o terreno ele é mais caro, fica uma coisa mais difícil, tá bom? E aí você vai perguntar assim, Miliana, mas como eu vou saber na minha cidade qual dos dois que eu devo atuar? Como eu vou saber? Aí eu vou falar pra você, você vai saber, você vai procurar os corretores da sua cidade, você vai bater um bate-papo com os corretores ali da sua cidade, conversar com ele e dizer, olha, eu sou engenheira e eu tô querendo começar a trabalhar com financiamento de construção. Qual é a média de valor de terreno que tem aqui na nossa cidade? Porque isso vai ser, eu trabalhando com financiamento de construção, vai ser bom para mim e para você. Por quê? Você vai me dar o cliente e você vai pagar o corretor proporcional ali a comissão dele. Então, os corretores, eles são nossos aliados. Por quê?
O cliente que quer ter a casa própria, o cliente que quer adquirir a casa própria, ele é um cliente que ele procura o corretor. Então, o corretor sabe quem são os clientes que querem ter a casa própria. Então, os corretores são nossos aliados ali, tá? Bobo é você que vê o corretor como um concorrente. Não, o corretor não é um concorrente. O corretor é seu aliado, tá bom? E como eu disse, quem quer ter a casa própria procura quem? Os corretores. Até você não se tornar referência aí na sua cidade e as pessoas começarem a te procurar, porque você tem, né, essas casas para oferecer, mesmo que seja na planta ali através de financiamento, tá bom? E aí você deve procurar esses corretores, perguntar para ele qual é a média de terreno ali na sua cidade, quais são os loteamentos, porque tem muitos loteamentos, gente. Loteamentos legalizados, no qual tem aqueles lotes ali direitinho com toda a documentação, são ótimos a ser feito financiamento, porque o cliente ele pega um financiamento de terreno e construção. Se ele tiver pagando a loteadora o financiamento, se ele tiver ali pagando a loteadora o financiamento com a loteadora, e se ele quiser ir lá no banco pegar o dinheiro para fazer a construção, ele aproveita, faz o quê? Pega no banco o dinheiro e já paga a loteadora. Aí ele quita a dívida com a loteadora e fica devendo só o banco. Um único financiamento, o cliente vai estar pagando o terreno e a construção juntos num único financiamento. O banco vai lá, quita com a loteadora e esse cliente ele fica com o terreno quitado com a loteadora e ele constrói a casa dele em menos de um ano. Em um único financiamento ele paga isso. Você sabia disso? Agora fala pra mim, você sabia disso? Por quê? Muitas pessoas não sabem disso. E aí fica lá pagando um terreno anos na loteadora e não tem dinheiro para fazer a fundação da casa. E não, por quê? Não sabe que existe essa modalidade de financiamento de terreno e construção. Não sabe que existe. Aí, vamos lá. Vou continuar. Cláudia, que bom que você está gostando. No início você precisou de muito investimento? Ah, boa pergunta. No início você precisou de muito... No início eu não tinha investimento nenhum. No início, gente, eu não tinha nada. No início, eu era CLT numa construtora e eu comecei a entender toda dessa demanda de financiamento, né? Eu vivi isso. Comecei a viver essa parte de financiamento, entender sobre isso lá na própria construtora, porque a gente lançou esses empreendimentos, construções individuais, virou uma chave na minha cabeça assim. Eu falei, gente, esse negócio, construção financiada, isso daí é um jeito que eu vou ter de sair dessa construtora e montar a minha. É dessa forma, porque eu não preciso de dinheiro, eu trabalho com dinheiro do banco e eu já sei como é que faz isso. Então agora é isso que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhava nessa construtora, eu trabalhava lá bastante tempo, desde quando eu fazia estágio. E o que aconteceu? Eu vivi, né, toda essa parte do lançamento, dos empreendimentos, das casas, e foi acontecendo. E aí eu comecei a olhar aquilo, comecei a ver, eu falei, gente, ó, isso daí vai ser o jeito que eu vou sair daqui. E aí eu falava aqui. Ai, a Mariana, lembro bem disso. Mariana trabalhou comigo lá na construtora e ela via. Eu falava, gente, a gente lá, eu vou sair daqui e vou montar o meu negócio, você vai ver. Aí eu falava, você vai ver. Ela falava, não, Miliana, não sai não, Miliana. Fica aqui, Miliana, não vai não, fica aqui. Aí eu falava assim, eu vou. Eu falava, eu vou, mas eles não acreditavam que eu ia, não. Aí um belo dia... eu fui, minha filha, e pedi, né, meu desligamento da empresa e comecei. Aí eu fui e comecei a captar os clientes pela internet aqui mesmo. E uma pessoa ia falando para outra, né? Ah, Emiliana, ela faz esse negócio de financiamento. Não sei como é que é, não, mas você procura ela. Aí ela lá me mandava mensagem. Aí eu ia, atendia o cliente, ia na casa dele. Às vezes o cliente vinha aqui na minha casa e eu ia conversando com eles e explicando como funcionava a parte de documentação e tudo mais, até que veio o meu primeiro cliente. E quando veio o meu primeiro cliente,
as coisas, como eu disse, né, foram fluindo, e aí eu montei meu escritório. Hoje eu tenho um escritório, e aí no início eu não tinha um CNPJ, eu não tinha aberto uma empresa, tá? No início eu não abri, porque como eu disse anteriormente na live, tudo é feito no nome de pessoa física, então o processo todo era feito no nome do cliente, né? Como o processo era feito no nome do cliente, eu não precisava de empresa. Depois o faturamento da empresa foi aumentando, eu não tinha como ficar no meu nome. Aí eu montei a empresa, eu montei uma construtora. Mas as coisas foram acontecendo depois, posteriormente. As coisas foram fluindo e foram acontecendo. Mas até hoje, os processos de financiamento, todos eles são feitos no nome do cliente, tá bom? E o dinheiro, ele é um dinheiro que é do cliente e do banco, né? Por quê? Como o banco não financia 100% do valor da construção, os 20%, o cliente, né, ele aporta, né, esse valor dos 20%. E aí a gente começa a obra com esses 20% do cliente. E aí o dinheiro é dele, o restante do dinheiro é repassado para a conta do cliente também, e o cliente me repassa esse dinheiro através ali, né, de um contrato, né? Existe um contrato comigo e com o cliente, e ele me paga através das liberações do banco. Eu, Emiliana, por ser quem faz o processo, a planilha, tudo, eu sei exatamente qual é o valor que cai ali na conta, né, do cliente. Então, a gente sabe o dia, o valor, e o cliente vai me repassando esse dinheiro. E hoje em dia, você tem funcionários? Sim, hoje em dia eu tenho funcionários, tanto no escritório, né? Tem funcionários no escritório que me ajudam em tudo. Esse é o meu braço direito, meu braço esquerdo. E na questão de documentação, né? Na questão de documentação, que é a parte burocrática do financiamento, eu faço muita coisa, né? Assim, mas eu preciso deles, porque como são muitas obras, né? Muitos clientes. E também tem os funcionários da obra, né? Que são também meus braços direito e meu braço esquerdo também são eles, porque o projeto só sai ali do papel, ele só vai virar realidade, criar forma através dos funcionários ali, né? Que são os pedreiros, os serventes, os armadores que estão ali na obra. A gente precisa deles, né? Porque quem sou eu, engenheira, se não tiver o pedreiro, o servente, o ajudante? É até hipocrisia nossa, né? A gente tem que valorizar muito eles, porque eu falo, eu mesma, Emiliana, não viro a massa. Não sou eu dependo deles. Então, assim, a gente não adianta falar, eu sou engenheira, e a gente também não saber reconhecer eles, né? Porque eles são profissionais que fazem ali, como eu disse, o projeto sair do papel. Vamos lá, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu não vi a pergunta, né? Você já começou com escritório? Não. Eu não comecei com escritório, né? Como eu disse, comecei trabalhando na minha casa, recebendo os clientes aqui, eu ia até os clientes, e depois que eu montei o escritório. Boa essa pergunta aqui. Posso atuar no nicho de financiamento com CREA provisório? Pode sim, com certeza pode. Eu faço a mesma comparação a gente tem a carteira de habilitação, né? Habilitação, quando a gente tira a habilitação, a gente é apto a dirigir mesmo com a carteira sendo provisória? Somos. Então, é a mesma coisa com o CREA, tá? Você com CREA provisório pode atuar sim no nicho de financiamento, e você vai estar ali novinha ali, iniciando já nesse mercado. Vai ser assim, você vai estar de parabéns. Já logo no primeiro ano, você já pegar sua primeira cliente, sua primeira construção, coisa que muitas pessoas ainda se sentem seguras de fazer isso, né?
Cláudia, obrigada. Ai, gente, pra mim tudo que